Boa noite a todos. Estamos dando início ao terceiro evento online da Comissão de Agronegócios e Relações Agrárias da Seccional São Paulo. Primeiramente, apesar da ausência justificada em virtude de outros compromissos, gostaria de saudar o nosso presidente, Caio Augusto da Silva Santos, agradecendo pela forma transparente que esta diretoria tem conduzido os trabalhos da seccional da OAB São Paulo, agindo de forma pontual em todas as decisões que se fizeram necessárias, em um dos momentos mais turbulentos da história recente do nosso país, seja pelas reiteradas arbitrariedades ou por conta dessa desastrosa pandemia que atualmente nos assola. Também gostaria de ressaltar a luta implacável que esta seccional vem travando em defesa da democracia, comprovando mais uma vez que nós estaremos sempre prontos para lutar em favor do Estado Democrático de Direito. Gostaria de ressaltar a nossa gratidão a todos os demais diretores e funcionários dessa seccional paulista. Gostaria de agradecer a presença dos nossos conselheiros estaduais, Dr. Marcos César Gussoni e Dr. Milton Mello, e na pessoa de ambos, cumprimentar todos os demais conselheiros aqui presentes. E agradecê-los pela forma combativa que este conselho tem enfrentado todas as tentativas de violação às prerrogativas da advocacia bandeirante e ao Estado Democrático de Direito. Gostaria de fazer um agradecimento especial a todos os presidentes e membros de comissões dessa seccional, aqui presentes no evento, e parabenizá-los pelo trabalho de excelência que tem sido realizado por todas as comissões durante esta pandemia. Gostaria também de saudar todos os presidentes e diretores de subseções presentes neste evento. Também agradeço a presença de todas as demais autoridades e lideranças ligadas ao agronegócio, advogados e estudantes de direitos presentes nesta webinar. Agradeço especialmente os membros da nossa comissão e palestrantes da noite, doutora Bibiana Garcia Reis e doutor Roberto Santana, pela dedicação na organização deste evento e por nos honrar com a palestra da noite, cujo tema é de extrema relevância, não só para o agronegócio, mas para todos os brasileiros, cujo tema é a aprovação de defensivos e o STF. Por fim, cumprimento o nosso vice-presidente, Dr. Bernardo Felipe Abrão, e o nosso secretário-geral, Dr. Rodrigo Mello. E na pessoa de ambos, agradeço a presença e a colaboração de todos os demais membros da Comissão de Agronegócios e Relações Agrárias da OAB São Paulo. Agora, passo a palavra ao Dr. Bernardo para que faça a apresentação dos palestrantes da noite e dê início aos trabalhos. Boa noite a todos. Obrigado pelas palavras, presidente Marco Túlio. Quero também saudar o presidente da nossa seccional, Dr. Caio, pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo, por nos dar a oportunidade de estarmos aqui reunidos e fazer esses eventos. Já estamos partindo para o terceiro evento da comissão, com temas interessantes que impactam o agronegócio. Agradeço a presença de todos que estão se manifestando no chat também. Estamos identificando aqui vários colegas, vários amigos e também pessoas novas que têm interesse no tema. Então, vai ser um prazer tê-los conosco hoje. Parabenizar também os palestrantes, primeiramente o Roberto, advogado da Dunman Simpson, foi também da ANDEF por muito tempo, da Associação Nacional de Defesa Vegetal. Queria também parabenizar a doutora Bibiana, advogada e consultora de agronegócio, atuante no setor. O tema de hoje é sobre defensivos e a postura do STF, a posição do STF. E queremos aqui, por fim, falar um pouco da nossa iniciativa, não só da nossa comissão, mas também da seccional como um todo, em defesa da democracia. Nós estamos participando ativamente do posicionamento tanto da OAB Federal quanto da OAB Seccional São Paulo em defesa e na reafirmação dos valores democráticos.
Nós, do agronegócio, estamos bastante preocupados, assim como todos os advogados, toda a classe advocatícia tem que estar preocupada também com essas posturas antidemocráticas, que infelizmente nós estamos vendo aflorarem novamente. Muita gente se esquece do período difícil que nós tivemos durante o regime militar. Independentemente de juízo de valor, nós não queremos que o Brasil tenha um rompimento da ordem democrática, então a OAB é veementemente contra qualquer tentativa de afronta aos valores democráticos e também em relação ao meio ambiente. Então, nós defendemos também o meio ambiente, o agronegócio depende muito do meio ambiente, quer dizer, o mundo todo olha para o meio ambiente, não é só o Brasil, então o agronegócio tem que defender a pauta do meio ambiente. Nós queremos produzir com sustentabilidade os nossos clientes, quem é produtor rural, as agrocorporações, todas dependem muito de um meio ambiente saudável. Então, nós queremos reafirmar esses valores e aproveitar a oportunidade para dizer isso. Então, vou passar a palavra para o doutor Roberto e agradeço mais uma vez a presença de todos, presidentes de outras seccionais, de outras comissões, conselheiros presentes. São muitos nomes aqui, eu não vou conseguir fazer a menção particular a cada um, mas a gente, ao longo da palestra, pode fazer as menções. Então, obrigado. Passo a palavra para o Roberto. Obrigado, Bernardo. Muito obrigado, Marco Túlio, pela oportunidade, né, que foi dada a mim e a Bibiana, para que a gente pudesse tratar desse tema, ou falar um pouco da experiência desse tema que é tão delicado, né, delicado por problemas de comunicação, por problemas dos mais diversos, né? Nós entendemos em dividir essa apresentação para que ela consiga atingir o seu objetivo, né, em duas ADPFs. Nós vamos falar de duas ADPFs que são dois problemas que estão acontecendo, que dizem respeito à aprovação de defensivos e o STF. A DPF, para quem não sabe, nós temos aqui alguns profissionais que não são profissionais da área jurídica, né? E vejo aqui, inclusive, muitos amigos, né, pessoas que trabalharam comigo. Então, realmente, estou falando aqui para uma plateia que, na grande maioria, eu conheço, né? São amigos, são pessoas com quem eu convivi durante muitos anos, né? Eu e a Bibiana. Então, nós vamos falar de duas DPFs. A DPF é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. O que é isso? Ele serve para discutir no Supremo Tribunal Federal, detalhe, a linguagem que nós vamos utilizar aqui é uma linguagem menos jurídica, ela é mais, nós vamos tentar colocar de uma forma mais coloquial para ajudar exatamente as pessoas que não são da área jurídica também, né? Tem muita gente que trabalha com registro, que muito embora estejam até acostumados com o linguajar jurídico, se a gente tentar simplificar um pouco a linguagem, fica mais fácil. Então, dentro do controle concentrado de constitucionalidade, né, tá bem fácil, não? Enfim, mas assim, dentro das ações que podem ser propostas diretamente do Supremo Tribunal Federal, há uma que eu posso discutir a legalidade ou se um ato praticado por um ente do poder público, ele contraria algum preceito fundamental. Preceito à vida, preceito à saúde, preceito à alimentação, né? Então, nós escolhemos e pegamos duas ADPFs que tratam da aprovação que estão sendo questionadas no Supremo Tribunal Federal. Uma delas é a DPF 599. Essa DPF, ela trata de atos do mapa, de aprovação de registro do mapa do ano de 2009, que foi questionado no STF, como ferindo preceitos fundamentais. E a segunda DPF, na realidade não é uma, são duas, mas que elas estão sendo julgadas conjuntamente, é a DPF 656 e 658, que trata de uma portaria do MAPA, da Secretaria de Defesa Agropecuária do MAPA, o MAPA é o Ministério da Agricultura, número 43 de 2020, que teria estabelecido uma aprovação tácita de defensivos. Então, decorrido um período de tempo, se não houvesse a avaliação do órgão, haveria a aprovação dos defensivos, né? Que gerou uma polêmica enorme, e essas duas últimas ADPFs é que têm saído nos noticiários ultimamente ou recentemente, né? Então, eu combinei com a Bibiana, nós vamos falar das duas ADPFs e a gente vai trocando para tentar ficar um pouco dinâmico, né, para vocês não dormirem aí, né, do outro lado da telinha, né?
Mas vamos lá, então vamos começar com a DPF 599. Então a DPF 599 ela foi proposta pelo Partido Verde. Depois o Partido Solidariedade ele solicitou a entrada na ação com amicus curiae e foi aceito com amicus curiae. O relator dessa DPF é o ministro Marco Aurélio. Tá? O objeto dela é ver suspensos os atos 1, 4, 7, 10, 17, 24, 29, 34 e 42, todos os atos que foram publicados pelo Ministério da Agricultura, pelo MAPA, autorizando ou concedendo registro de produtos. Né? Foram 290 aprovações. Eles, ao final, pediram aditamento para incluir um outro ato, o ato 48. Então, até julho de 2019, todos os atos que foram publicados foram incluídos. E aí, o que é interessante notar é que eles colocam, desses 290 aprovações, ou que eles chamam de liberações, eles falam que tem 34 produtos que são altamente tóxicos. Depois, 79 são extremamente tóxicos e 132 são muito perigosos para o meio ambiente e 5 são altamente perigosos para o meio ambiente. Então, o que eles tentaram, o que eles colocaram aqui nessa DPF, nessa inicial da DPF, diz respeito à periculosidade ou da classificação que é adotada, ou que era adotada na época pela Anvisa e pelo IBAMA com relação ao potencial que esse produto tem com relação ao meio ambiente e também com relação à saúde humana. Então, o foco foi bem interessante, né? Quer dizer, o perigo está no fato da classificação da substância. Ele é altamente tóxico ou ele é extremamente tóxico. Então, a classificação dessa substância é que deu a razão para o Partido Verde pleitear, então, a suspensão desses atos todos. Tá? Os preceitos que foram feridos, o preceito à saúde, à alimentação e a proteção ao meio ambiente. Então, foram esses 3 preceitos que foram elencados pelo Partido Verde, depois reforçados pela Solidariedade, como tendo sido feridos com a aprovação desses atos. Né? As fontes que foram utilizadas nessa DPF pelo Partido Verde foram matérias de revista, notadamente uma matéria da revista Galileu, de junho de 2019, onde eles tentaram, nessa matéria, compensar um pouco as informações prós e contras da utilização de defensivos. Né? A reportagem do UOL, Repórter Brasil, depois de uma entrevista pela Abrasco e o próprio dossiê Abrasco. O dossiê a Abrasco faz parte da campanha permanente contra os agrotóxicos. Né? Também citaram uma tese de doutorado da Universidade de Coimbra e uma publicação na Saúde Debate, né? Que faz uma análise sistemática de informações que estão disponíveis pela internet. O que eles colocaram como razão, como fundamentação para solicitar, então, a suspensão desses atos? Eles argumentaram que o Brasil é o maior mercado de defensivos, que aqui existe o uso indiscriminado, que houve um aumento da aprovação desproporcional, e principalmente comparando com os últimos 10 anos, que são aprovados produtos aqui no Brasil que são proibidos em outros países, notadamente na União Europeia. Falam de contaminação ambiental, de contaminação em lençóis freáticos, falam na questão das abelhas também. E aqui eu vou citar uma frase que eles colocam em dúvida todo o modelo agrícola brasileiro baseado em insumos que podem ser químicos ou não, mas indefensivos. Né? Eles dizem, aspas, no Brasil, conforme se pode deduzir da própria rapidez com a qual tais produtos foram registrados, a liberação de novos produtos contendo esses agrotóxicos, bem como a expansão da utilização destes em outras culturas, não foi precedida de análise séria de segurança química nem de impacto tóxico e ambiental. Está na página 11 da inicial. Muito bem, aqui todo o modelo, então, de análise e de liberação de produtos, né, de aprovação de produtos, ele foi posto em xeque. Né? Quer dizer, então, olha, essas liberações que aconteceram em 2009, elas não teriam tido a seriedade que a gente conhece e vê na análise feita pela Anvisa, pelo MAPA e pelo IBAMA. Né? O que se coloca aqui em questão, em debate, é o modelo agrícola nacional.
É um modelo que utiliza grandes extensões de terra, que utiliza monocultura, né, que é o modelo exportador, que é o modelo que tem dado certo e que está dando certo na única área, na única atividade econômica que continua a crescer mesmo em tempos de pandemia, né? O que há, na verdade, aí a minha fala, né, um conformismo com esses critérios de avaliação que foram colocados na legislação, né, que o Partido Verde pediu. Bom, qual é o pedido? Ele pede liminarmente a suspensão dos atos, porque ele entende que existe uma real possibilidade de ocorrência de danos permanentes e irreparáveis ao meio ambiente e à saúde da população, e, ao final, pede, obviamente, para declarar a incompatibilidade dos atos com preceitos constitucionais. O feito foi distribuído, como eu disse, ao ministro Marco Aurélio, e ele, de plano, indeferiu a medida liminar, a solicitação da medida cautelar, e solicitou informações, então, para a AGU e para a Procuradoria-Geral da República, né? Agora eu passo para a Bibiana para que ela complemente aí o que os contrários a essa ADPF falaram. Sim. Boa noite a todos. Eu queria, antes, agradecer também a oportunidade, todos vocês, aos colegas que estão aqui comigo e a todos que estão assistindo, né, se dedicando. É uma satisfação estar debatendo um tema que é apaixonante para mim, que foi tema de grande parte da minha carreira como advogada e principalmente no direito do agronegócio, e que é o tema dos defensivos, né? E é uma satisfação também estar do lado do Roberto, que colega que a gente trabalhou junto, né, Roberto, por um tempo, ele representando uma entidade que representava indústrias, eu representando uma indústria, depois outra, e com quem eu aprendi muito. E é igualmente satisfatório estar do lado dos colegas, estar ser membro dessa comissão da seccional da OAB de São Paulo. É um prestígio ainda maior para mim, que eu não sou local de São Paulo, eu tive minha formação no Rio Grande do Sul, e desde 2013 a OAB de São Paulo me acolhe nessa comissão de agronegócios, desde que ela foi formada, então é bem satisfatório para mim. Nessa arguição de descumprimento de preceito fundamental, a AGU ela não foi intimada, tá? Foi oficiado o Ministério da Agricultura, o Ministério da Agricultura não respondeu, depois ele respondeu, a Advocacia Geral da União, a AGU, ela acabou respondendo com base no que o Ministério da Agricultura bastante se informou. Bibiana, Roberto, só atendo aqui bem rápido. Eles estão pedindo aqui, os nossos colegas, que sejam mencionados com bastante ênfase os números dos processos, para até ser possível posterior consulta, né? Então, toda vez que vocês mencionarem as ADPFs, as ações perante o STF, mencionar e repetir os números com bastante calma, para que seja possível tomar nota e eles, então, acompanharem também. É só uma observação aqui, que muitas pessoas no chat estão pedindo isso. Tá. Então, a gente está falando agora da DPF 599. Então, voltando para a manifestação da Advocacia Geral da União. Então, a Advocacia Geral da União, ela trouxe números bastante esclarecedores, principalmente baseado na informação que o Ministério da Agricultura havia esclarecido. Então, assim, ela coloca que o número de registros ele vem aumentando desde 2016. Então, não é uma questão, porque o Partido Verde, quando entrou com essa ação, com essa DPF 599, ele menciona bastante ser mais recente esse movimento de temerário, enfim, não estar se fazendo essa avaliação, enfim, o registro tácito, como o Roberto explicou. A questão é que não é uma coisa tão recente, né, o que eles falam, que não é
dessa gestão, digamos, né? Então, ela vem desde 2016, principalmente o Ministério da Agricultura, desburocratizando e agilizando os processos. Tem aumentado bastante o número, tá? Uns anos para trás, de 2016, chegava a ter menos de 100 processos por ano, tá? E a partir de 2016 foram, então, 277, 405 processos em 2018 e 450 em 2019. Esses processos só para dar uma ideia também, para quem não atua exatamente nessa área, esses processos, eles chegam a levar de 5 a 7 anos, variando até para mais, né, processos administrativos de aprovação de defensivos. E esses números que foram aprovados no ano passado, eles continham processos desde 2011, tá? Então, a AGU argumenta que foram adotadas essas medidas desburocratizantes, a Anvisa também havia utilizado, a Anvisa também mudou o sistema de avaliação, com a tentativa de desburocratizar, ela usou um sistema que se chama GHS, que é um sistema inclusive usado na União Europeia de avaliação, e aí, quando ela usa essa avaliação, as nomenclaturas de tóxico, mais tóxico, enfim, que acho que geram, se você não entra muito na questão técnica, geram elas incomodam, né? Porque tem a palavra tóxico, enfim. Então, acho que pode ser com isso que se insurgiram essas entidades e provocaram o STF a se manifestar. Então, os números que a AGU traz são muito importantes, que dos 239 processos aprovados em 2019, 196 consistem em registros por equivalência. O que são registros por equivalência? São registros, é submetido um produto que a gente conhece isso com os medicamentos, né, mais senso comum, que são produtos que já a formulação é a mesma, mas ela vai ter outra marca, e a gente chama de genérico. Bastante medicamento usa bastante para defensivo. Então, o que acontece com esses produtos? Quando ele já está registrado lá, aquele ingrediente ativo. Então, o Ministério da Agricultura, ele apenas avalia se tem essa equivalência mesmo, se realmente já foi registrado, né, se ele realmente é um genérico, e aí não precisa passar pela Anvisa e pelo IBAMA também, que são os outros órgãos que precisam avaliar o produto. É considerada essa equivalência, tá? Então, assim, é uma proporção bastante grande, 196 para 239. Desses 196 registros por equivalência, 134 são produtos técnicos, que são os produtos de uso industrial. Como que eu posso fazer uma analogia com ingredientes de alimentos, de cosméticos? Então, são aqueles componentes que vão formar uma mistura, e essa mistura vai ser o produto comercial, o produto final, tá? No mercado. Eu tenho mais números interessantes. Apenas 8 produtos são considerados produtos novos, com ingredientes ativos inéditos, de todos esses produtos que foram avaliados. E, além disso, 14 produtos desses todos que foram aprovados, eles são produtos biológicos, tá? Que são produtos menos tóxicos, a constituição deles é diferente, a gente até acho que o mais correto seria chamar de bioquímico, mas ele é chamado por biológico e ele é bastante utilizado na agricultura orgânica. Para quem não sabe, a agricultura orgânica também utiliza defensivos, e então, eles não são tão a questão tóxica, né, a questão que levantou, que fez o Partido Verde se insurgir, eles não têm essa característica tão forte. Então, é isso. A CNA, ela já foi para o lado de combater os argumentos técnicos, mas com relação
o que se fala de maior utilização de defensivos agrícolas aqui no Brasil. Por que se utiliza, então? Né? Por que o Brasil utiliza bastante mesmo em números absolutos? Porque o Brasil é um país muito grande, é óbvio que ele é diferente de quantos países da União Europeia, por exemplo, cabem dentro do Brasil, né? Então é óbvio que se você comparar, ele vai ter um número absoluto muito maior. E é uma agricultura tropical, que ela é muito mais sujeita a enfermidades, enfim, nas plantas, muito mais sujeita do que a da União Europeia, que tem um inverno que acaba sendo um defensivo até natural, né? O modelo agrícola também, se fala da produtividade, o Brasil tem uma produtividade muito alta, se fala sempre, toda safra se fala que vai se superar essa produtividade, enfim. Inclusive, não se compara com muito poucos países como resultado, né, de produtivo. E essa produtividade, ela acaba refletindo, se você se faz um cálculo por hectare, ela acaba não tornando mais, em números absolutos, o Brasil o maior utilizador, vai como 8º utilizador, enfim, de defensivos agrícolas. Mas esse argumento sempre é trazido, sempre é um questionamento nesse embate que tem. Infelizmente, a gente tem essa polarização quando se fala de defensivos, de contra, a favor, enfim. E assim, como eu mencionei também produtos químicos, expliquei um pouquinho do técnico, comercial e do biológico, todos esses produtos vão entrar naquele pacote dos produtos que foram aprovados, dos 239 de 2019. Esses produtos todos, eles são considerados, a gente chama, né, eu queria só esclarecer a questão da nomenclatura. Por que a gente utiliza defensivo agrícola? Porque é a nomenclatura que mais se adequa a incluir todos esses produtos, embora se utilize muito nesses processos judiciais o termo agrotóxico, tá? Roberto, fica com você. Obrigado, Bibiana. Bom, eu recebi aqui dois pedidos de esclarecimentos, né? Um diz respeito a como funciona o registro de produtos. Então, muito rapidamente, né? Então, aqueles que já são da área, me desculpem pela rapidez, né? Mas hoje você solicita um registro com 3 pacotes de informações. Um pacote, que é o pacote que diz sobre a eficácia do produto, e 2 pacotes que falam da segurança do produto. Um com relação ao homem, o outro com relação ao ambiente. Então, o pacote toxicológico, o pacote ambiental. O pacote agronômico vai para o mapa e ele faz a análise de todo esse pacote. O toxicológico vai para a Anvisa, que faz toda a análise da parte toxicológica, e o outro vai para o IBAMA, que analisa toda a parte ambiental, né? Essas análises são feitas independentemente de cada órgão, cada um dos órgãos. É um ato complexo, né? Porque cada um investiga a sua própria área. E, ao final, apenas se houver aprovação dos 3 órgãos, é que o registro é emitido. Então, tem todo esse processo de análise, tá? A fila tem demorado, né? A Bibiana falou aí de 5 a 7 anos e tal, mas a própria Anvisa diz que tem alguns produtos que estão na fila há mais de 10 anos, né? A própria Anvisa nas suas manifestações. E o prazo médio que a gente tem utilizado é um prazo de 8 anos. Então, em 8 anos, mais ou menos, é o tempo que demora para aprovação de um novo produto técnico, né? Um outro pedido que me fizeram também foi para explicar um pouquinho mais o que fez com que houvesse uma velocidade maior de 2016 para cá na aprovação de novos produtos, né? Então, a AGU ela coloca lá, primeiro, a utilização do SEI, que é o Serviço Eletrônico de Informação, se eu não me engano, é isso que significa. Tá? Se estiver errado, depois vocês me corrigem. Seção de Químicos da Embrapa. Houve a reorganização da GGTOX, né? E eles colocam nessa reorganização
além do foco em resultado, a segregação das filas de análise, por exemplo, que permitiu que eles conseguissem ter uma velocidade maior, né? Também houve um aumento de demanda de registro de produtos de baixa toxicidade. Então, junto a tudo isso, e outro ponto também, boa parte dos registros de equivalência, a partir de 2019, passaram a ser analisados na parte inicial apenas pelo mapa. Então, os registros por equivalência também acabaram tendo uma velocidade maior, o que trouxe, então, para esse recorde, né, entre aspas, de produtos registrados em 2019. Mas o que é importante colocar aí? Que apesar desse recorde, apesar do recorde, as solicitações de registro foram maiores em 2019 do que saiu. Então, entrou mais pedido do que saiu pedido em 2019, em 2018, em 2017, em 2016 e em 2020 a mesma coisa, né? Saiu menos da metade do que entrou. Então, assim, o mapa Anvisa precisa acelerar e muito as conduções das suas análises, sem perder absolutamente nada de qualidade. As análises têm que ser feitas com a melhor qualidade possível e a barra sempre vai aumentando, porque o conhecimento científico vai aumentando, o conhecimento dos produtos também vai aumentando, e você sempre exige que o produto seja um produto melhor. Você sempre exige que o produto seja mais seguro, seguro para o homem, seguro para o meio ambiente. Então, essa busca pelo produto seguro faz com que seja cada vez mais difícil achar moléculas que sejam viáveis, mas depois a gente fala sobre isso porque já estamos adiantando bastante, né? O que eu queria falar para vocês também é que essa DPF 599, que é a DPF que a gente está discutindo agora, ela 599, ela não está sozinha na discussão da questão das aprovações de 2019. Existem ainda outras ações discutindo isso. Existem duas ações no Ceará, uma foi distribuída em Brasília e foi para o Ceará. Ação popular, depois eu vou colocar o número no chatzinho, porque eu não vou ficar lendo o número da ação aqui, tá? Mas todos os atos do ano passado, tirando o último, que é o ato 91, todos eles estão sendo discutidos judicialmente. Então, 2 no Ceará e 1 no Rio Grande do Norte. Nesses casos, também foi informado da DPF 599, mas os juízes entenderam não haver a prevenção. Ou seja, que eles não remeteram o processo ou não suspenderam o processo até que fosse feito o julgamento da DPF 599. Nenhum deles tem uma decisão definitiva, houve uma liminar concedida em um desses processos, que depois o tribunal reverteu, né? Então, nós estamos nesse patamar, ou seja, esses atos de 2019, eles podem ter uma decisão jurídica que possa emanar ou do Supremo Tribunal Federal, ou da primeira vara federal do Ceará, ou então na quarta vara federal do Rio Grande do Norte. Então, esse é o pé que nós estamos nesse ponto aqui. Bibiana, quer fazer mais algum comentário para a gente passar para o próximo? Alguém comentou aqui comigo que não percebeu que a Anvisa trabalha com registro e que não percebeu que a Anvisa, o Ministério da Saúde, tenha acelerado os processos nos últimos anos. Eu queria só esclarecer que isso foi a argumentação da própria Anvisa, tem uma nota técnica que ela apresentou nesse processo e que a AGU transmitiu. Teve alteração da fila, antes era uma fila única, e aí depois eles passaram a dividir os processos. Então, o que eles apontaram foi que foi uma medida desburocratizante, mas não tem dados de realmente que se foi a Anvisa que acelerou nesses últimos anos. Pode ser que realmente tenha sido os outros órgãos que aceleraram. É só isso. Agora. Obrigada. Tem outro ponto aqui que eu acho que talvez seja interessante explicar antes de a gente entrar na outra questão, que é com relação à segurança alimentar. Então, o que é feito com relação à segurança alimentar, na utilização desses produtos com o alimento? Tanto a Anvisa quanto o MAPA têm programas que monitoram os resíduos dos alimentos. O da Anvisa, o mais conhecido, chama PARA, Programa de Análise de Resíduos de Alimentos, né? E a cada 3 anos, mais ou menos, ela publica olhando o resultado dos últimos 3 anos. Ela fez uma publicação recente, acho que é 2017, 18, 19, que ela fez análise desses produtos, né?
E o que ela encontra nesses produtos, né? Alguns têm resíduos, sim, muitos. Eu não tenho os dados aqui para falar, foi um que surgiu, eu não tenho os números para poder falar desses números especificamente, mas alguns não têm nenhum resíduo de nenhum defensivo, outros têm resíduos de defensivos. Resíduos esses que são resíduos dentro do limite máximo de registro permitido, de resíduo, desculpa, permitido. Outros, poucos, têm um limite acima do máximo permitido e alguns têm produtos utilizados naquela resíduos que não estão autorizados para serem utilizados naquela cultura, né? Então, isso acontece muito em culturas onde você não tem muitos produtos registrados para combater uma determinada praga naquela cultura. Tem diversos motivos, isso é um problema internacional, não acontece só no Brasil, e cada país busca a sua solução, né, para verificar isso. Mas o importante do relatório da Anvisa, o penúltimo e o último, é de que nós temos cerca de problemas agudos que possam efetivamente causar problemas de alimentação por volta de 1% só. Acho que há 3 anos atrás era 1,11 quebrados, 1,11%, e nesse é 0,80 alguma coisa por cento, que são produtos daqueles analisados, nós estamos falando aí de dezenas de milhares de produtos analisados, que podem eventualmente dar problema. Só que todos eles são identificados, eles são identificáveis, foram identificados e a Anvisa está tomando todas as medidas para que esse número diminua. Então, com relação à segurança alimentar, fique tranquilo, né? Quem perguntou isso. Fique tranquilo porque os alimentos, sim, são monitorados, eles são verificados depois de utilizados e os resultados têm sido de que realmente não há um problema com relação ao alimento. Tá? Muito bem, então vamos entrar agora nas ADPF 656 e 658. Viviane, com você. Então, a ADPF 656 e a 658, elas foram reunidas e elas foram julgadas em conjunto. Isso acontece pelo regimento do STF, por o que eles chamam de prevenção, porque como o objeto é o mesmo, então a segunda tem que ir para o mesmo relator da primeira, tá? Também julgadas no plenário do STF. Então, foram partidos políticos também, os autores que provocaram o STF, o partido Rede Sustentabilidade, da ADPF 656, e o partido Socialismo e Liberdade, mais conhecido como PSOL, da ADPF 658. O objeto de ambas foi o questionamento da portaria número 43 deste ano, foi publicado em fevereiro de 2020 mesmo, pelo Ministério da Agricultura, como uma tentativa de internalização do mapa da Lei de Liberdade Econômica. Então, uma tentativa de desburocratizar, principalmente a Secretaria da Defesa Agropecuária, que é um órgão que ele se ocupa dentro do Ministério da Agricultura da saúde, da sanidade, fitossanidade, que é a saúde saúde das plantas, e a saúde de origem animal. Né? Então, essa portaria, especificamente, ela reduz prazos de trabalho dessa Secretaria de Defesa Agropecuária. Tá? Explicando o processo de registro, até para eu fazer um comentário. Então, o interessado no registro, ele vai protocolar um pedido para registro do produto e ele vai apresentar um dossiê no Ministério da Agricultura, que diz respeito à eficiência agronômica, um outro na Anvisa, do Ministério da Saúde, que diz respeito à toxicidade, como que se comporta com toxicidade com humanos ou alimentos, e com o meio ambiente, que é o IBAMA, né, o Ministério do Meio Ambiente. Então, quando termina essa análise, essa avaliação desses dossiês,
O Ministério da Agricultura, que ele é chamado o órgão registrante em si, ele emite um certificado e ele atesta o registro do produto, ou aprovação do produto para ser vendido. Quando foi publicada essa portaria, talvez tenha gerado, e é o que parece dessas duas ADPFs, um entendimento para essas entidades que se insurgiram contra, que a liberação, que reduz os prazos, todo esse processo, e que a gente comentou, que leva 5, 7 anos, que chegou a levar 10 anos, enfim, todo esse processo, ele acontece em 30 dias. Então, houve essa interpretação, que é equivocada, porque fala que o Ministério da Agricultura tem um prazo de 30 dias, que na verdade se refere à emissão desse certificado. Então, o Ministério da Agricultura já olhou a eficiência agronômica, a Anvisa já olhou a parte de toxicidade e o IBAMA já olhou a parte ambiental. E aí, depois, o Ministério da Agricultura aprova, emite esse certificado. Mas gerou o entendimento, tá, de que não, que 30 dias é para acontecer tudo isso, né? Então, essa portaria 43, ela foi questionada por esse motivo. É interessante, quero comentar até que lá na frente o ministro Barroso, que ele pede vista dessas ADPFs, até ele quis olhar um pouquinho mais o processo do que em relação aos outros ministros, antes de formar o entendimento, e ele descreve muito bem todo esse processo de registro, mas embora ele decida por concordar que tem que ser suspensa, mas ele chama atenção para um fato de que a lei, para a emissão desse certificado, e aí ele esclarece bem, não, a portaria não está falando de um processo inteiro da análise dos 3 dossiês, de todo o processo em 30 dias. Perdão, eu falei em 30 e é em 60 dias, perdão, gente, todo o tempo é 60. O que acontece? A lei, o decreto que prevê já o processo que já acontece, ele está regulado por um decreto que ele prevê um prazo de 30 dias para emissão desse certificado. E, na verdade, o que essa portaria fez foi colocar 60 dias, ou seja, um prazo maior. E o que essa portaria está falando é simplesmente a emissão desse certificado necessário para o registro lá no final pelo Ministério da Agricultura, como órgão registrante, e não o processo inteiro de aprovação, de registro, de avaliação por esses 3 órgãos. Mas com relação a essa portaria, então, e ela abrange toda a defesa, toda a Secretaria de Defesa Agropecuária, que ela não atua só com insumos, mas com o que se refere a defensivos e essas DPFs, elas se referem aos itens 64 a 68 da tabela 1 da portaria. Então, só para ser mais específica. E aí foi apenas esse trecho da portaria que teve a eficácia suspensa. Ela entraria em vigor em abril deste ano. Então, os preceitos fundamentais que se alegou que a portaria desrespeitava, viria a infringir, foram diversos, nem todos até inscritos expressamente na Constituição, alguns são doutrinários, enfim. Então, a proteção da saúde, a proteção da saúde humana, e aí se falou também a exigência do bem controlar a produção, comercialização e emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, exigência de compatibilização entre atividade econômica e defesa do meio ambiente, todo tempo essa polaridade, a função social da propriedade, garantia do não retrocesso social, enfim. Eu nem vou mencionar todos, porque são muitos que os partidos, a Rede Sustentabilidade e o PSOL levantaram, mas foram os motivos, né, para se utilizar de ADPF para questionar a portaria, para dizer que infringe a Constituição.
Roberto, com você. Obrigado. Vamos tirar o mute aqui. Eu tenho... Perdão. Não, perdão. Eu acho que eu só não falei dos pedidos da suspensão de eficácia, acho que eu fui falando no texto, mas só para esclarecer de uma forma estruturada. Pode falar. Eu toquei. Eu quero fazer só um comentário, né? Eu gostaria de convidar todos, né, a ler essa portaria 43 do MAPA. Portaria do MAPA das Secretarias de Defesa Agropecuária, 43 de 21 de fevereiro de 2020. Né? Obedecendo, então, aos ditames da Lei de Liberdade Econômica, eles foram estabelecer, então, quais seriam aqueles atos que estariam liberados, né, depois de transcorrido um percurso de tempo. E nessa tabela, no item 68, né, que a Bibiana estava explicando, que é que fala de defensivos, está lá, tabela 1, 68. Registros de agrotóxicos e afins, 60 dias. É o que está escrito lá. Não tem uma explicação maior. Né? Então, até para quem é da área, né, e tem vários aí que acompanhando esse webinar que são da área, até para a gente é complicado entender que aqui nós estamos falando de uma publicação no Diário Oficial, que ela é mandatória e obrigatória depois da avaliação dos 3 órgãos. Não está escrito isso, em lugar nenhum. Está escrito só registro de agrotóxicos e afins. Então, é possível, né, agora os operadores de direito, né, que um cliente chegue para você e, com base nessa portaria, passou 60 dias do protocolo do meu pedido de registro, eu digo, opa, está aprovado tacitamente? É possível discutir sim juridicamente, né? E foi por isso, eu acho que essa, talvez, redação que não é a melhor, né, que fez com que o ministro Lewandowski, que foi o ministro relator desse caso, ele tivesse colocado, sem ouvir a parte contrária, já para no julgamento virtual. Né? Então, na época, nós já estávamos nessa questão da pandemia, então ele já imediatamente já colocou no julgamento virtual para o dia 20 de março de 2020, tendo em vista, como a Bibiana falou muito bem, de que a portaria estaria em vigor dia 1º de abril. Então, ele rapidamente, ele sem ouvir a parte contrária, preparou o voto dele, colocou na pauta de julgamento, e a AGU conseguiu se manifestar. Ela se manifestou no dia 19, um dia antes do julgamento, e lá ela fez algumas explicações que a Bibiana já colocou para vocês também. Né? E eu só gostaria de destacar que ela apesar de todos os pontos negativos trazidos na inicial, a AGU, ela, exatamente por ser memorial, ela falou simplesmente imprecisões. Ela coloca lá o termo de, olha, foram algumas imprecisões técnicas que foram faladas do assunto. E ela coloca até da discricionalidade administrativa da publicação desse ato. Né? Só que talvez ela tenha errado aqui o artigo. Ela falou em parágrafo 4º do artigo 15 do Decreto 4.074 de 2002, que fala da concessão de registro. Né? Quando, na realidade, talvez o melhor artigo seja o artigo 14, que fala da obrigatoriedade da publicação no Diário Oficial. Né? Então, em vista disso, e como o ministro Lewandowski já estava com o voto dele pronto, ele, obviamente, deferiu a medida liminar. Né? Quer dizer, ele votou pelo deferimento da medida liminar e por entender que esses itens da portaria, eles descumpririam preceitos fundamentais. Né? Só que no dia 26 de março, antes da data de entrada em vigor, o ministro Roberto Barroso pediu vista. Exatamente porque ele queria entender um pouco melhor. Ele falou assim, deixa eu me debruçar um pouquinho mais para entender como funciona essa questão do registro, que a Bibiana já explicou também. Né? E, por conta disso, o ministro Lewandowski, monocraticamente, então, ele suspendeu a eficácia desses atos. Tá? O importante na manifestação da AGU, e que é um fato, é de que eles colocaram esse prazo de 60 dias, sendo que o próprio decreto há 30 dias para que ele faça a publicação. Então, eles estariam dando um prazo a mais. Então, o próprio, na manifestação da AGU, diz o seguinte, olha, efeito prático mesmo não tem, né? Porque a lei me dá 30 dias, então, se eu tenho 60 dias,
por uma aprovação tácita, eu sempre tenho conseguido aprovar em menos tempo, na faixa dos 30 dias. E isso tem acontecido de fato, né? Então, o ministro Roberto Barroso leu, entendeu um pouco mais como funciona a questão toda do registro, mas ele entendeu, o ministro Roberto Barroso, de que a avaliação do mapa agronômica estaria prejudicada, que eles teriam 60 dias para fazer a avaliação agronômica. Então, houve uma outra confusão aí, um desentendimento. E aí ele falou assim, olha, tendo em vista que não me parece só um carimbo, ele usa essa expressão, um carimbo, não me parece só ser um carimbo, deve ter alguma avaliação e, como não vai fazer diferença, porque eles estão cumprindo com prazo menor do que os 60 dias, então ele acompanhou o voto do relator com uma outra fundamentação. Tá? E assim foi. Então, no final, o processo foi de novo posto a julgamento, agora no final de junho, e no final de junho, então, todos os outros ministros acompanharam o voto do relator e suspenderam, então, a eficácia desses itens da tabela, né? Dentre eles o 68, que fala de registro de agrotóxicos. Né? O que eu gostaria de comentar nessa questão é que eles ouviram só um lado, não ouviram os dois lados. Né? Então, ficou consignado como fundamento científico apenas a visão de um lado só, do lado que é contra o modelo agrícola atual, baseado em grandes culturas, em grandes propriedades, com a utilização de insumos agrícolas, de insumos tanto químicos, né? Tanto para adubação, quanto para defensivos, etc. Então, a visão contrária a esse tipo de agricultura acabou sendo a visão que está hoje escrita no voto do ministro Lewandowski, que foi acompanhado por todos os outros ministros. Né? Então, como é apenas o julgamento de uma cautelar, seria interessante que, agora, no julgamento da ação, no mérito da ação mesmo, que se pudesse levar ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal essa outra visão, né? A visão de que, olha, é uma agricultura que dá certo, é uma agricultura que poupa área, né? É uma agricultura que traz um alimento em quantidade e em qualidade para ser consumido pela população, como um todo, de uma forma geral. Né? Então, Bibiana, comentários. Você já comentou, Roberto, mas eu gostaria de reforçar, porque é uma coisa que chama muito atenção nesse tipo de discussão por Tribunal Federal. A base revistas, textos jornalísticos e teses, às vezes, como você comentou, não se traz alguém com outra visão, instituições com outra visão, tem até uma utilização de uma tese de doutorado ou de uma universidade, menção, mas não são nem da ciência agronômica, né? Que seria a engenharia agronômica, que seria a mais, talvez a mais adequada para responder aí. Claro que sempre é uma abordagem multidisciplinar no agro, ela é sempre muito melhor, né? Mas, pelo menos, uma visão técnica mais profunda, né? Teses, então, teses não, mas tem um material ali de sociologia, de direito, mas a base técnica precisa ser aprofundada. Talvez o STF esteja num processo, numa curva de aprendizado, e aí, a partir de então, comece a receber mais questões dessas e se abra a buscar mais informação, enfim. Claro que os órgãos acabaram se manifestando também, quando foi pedida informação, mas é um pouco, assim, dá a impressão que é mais vista como parte, argumentando parte, se defendendo, o Ministério da Agricultura se defendendo, e não como um informante técnico, né? Um Ministério da Agricultura que tem, por exemplo, uma Embrapa, que é uma instituição muito idônea, de que qualquer brasileiro deveria se orgulhar,
né? E então, assim, pareceu que foi recebido isso como uma defesa, como uma parte se manifestando e não necessariamente a base para decidir, né? Ou se olhou mais para as questões administrativas. E, enfim, eu acho que a gente pode comentar, eu tenho uns comentários lá no final da questão da desburocratização, que gerou comentários aqui, e que acaba, quando a gente tem toda essa discussão de defensivo, acaba sendo polarizado, infelizmente, polêmico, enfim, mas a gente poderia ter, por exemplo, se houvesse uma visão de que algumas tentativas de desburocratização fossem para aliviar esses órgãos, como atividade de Estado, eles poderiam focar mais no combate ao mau uso dos defensivos, né? Que aí realmente sim vai ser um problema, né? Um uso sem uma engenharia agronômica, um uso sem educação, enfim. Talvez isso aí também poderia ser abordado nessa provocação ao judiciário, né? Enfim, mas não tenho nenhum comentário mais com relação a essa DPF, essas ADPFs. Fico aberta para as questões. Bom, vou passar as perguntas. Roberto, você quer complementar mais alguma coisa ou posso ir direto para as questões? Vamos para as questões. Tá. Aqui nós temos uma pergunta da Elaine Dias, até agradecemos a presença, Elaine. Ela diz o seguinte: trabalho na área com registro de produtos, acho que a Bibiana até estava mencionando essa questão. A afirmação de que as novas normas da Anvisa implantadas geraram avaliação mais rápida é questionável. As novas normas foram publicadas no final de julho de 2019 e a DPF é anterior a esta data. Os produtos equivalentes são avaliados pelos 3 ministérios e pode-se registrar desde 2006. Ela pede que se comente sobre isso. Tá, ok. Bom, eu acho que a norma que a Bibiana falou, que foi implementada, é a norma com relação ao GHS, né? O que a Anvisa fez, a Anvisa de fato mudou toda a sua gestão. Então, eles começaram a trabalhar, isso é o que eles colocam, veja bem, isso é a resposta deles na manifestação que eles fizeram nas ADPFs. Então, eles dizem que eles mudaram toda a forma de olhar a questão. Eles não têm mais uma fila única, que antigamente era uma fila única, vocês devem se lembrar muito bem disso, né? Eles segregaram as filas de análise, então, pela dificuldade que cada processo tem. Eles deram foco com melhorias de processos e rotinas. E analisaram rotinas que estão acontecendo, que estão fora, né, que acontecem em outros órgãos internacionais também de registro. Essas foram as questões que eles colocaram na época até da gestão do Renato Porto. Então, o que a gente percebeu é de que houve uma melhora, sim. Houve a informação que a gente tem de algumas empresas de que, de fato, houve uma melhora. Patinam? Sim, patinam sempre, vão sempre patinar. Mas que houve uma melhora. Agora tem que melhorar muito mais, porque continua entrando mais produto do que saindo. Continua entrando mais solicitação de registro do que saindo. Então, eu acho que é nesse sentido, né? Com relação aos produtos equivalentes, sim, são analisados pelos 3 órgãos, mas em 2019, informação também que consta das informações prestadas pela Anvisa e pelo MAPA, e pelo IBAMA também, é de que a partir de 2019, a primeira fase de equiparação química passou a ser feita apenas pelo MAPA, que também teria agilizado um pouco o aumento do número de registros, tá? É importante que a Bibiana já falou também, nenhum produto entrou e saiu rapidamente, todos eles estão lá aí há 5, 6, 7, 8, 10 anos. Bibiana, quer complementar? Eu também tinha tentado responder que isso aí havia sido argumentação da própria AGU, e com base na nota técnica que a Anvisa apresentou, e que ela fala da fila de análise, que realmente
foi a partir de 2016 que a Anvisa teria se reorganizado internamente. Talvez, como dizem no campo, que o andar das melancias acaba facilitando o andar. Na minha terra tem isso aí, o andar das melancias facilita o andar da charrete, da carruagem, enfim, do carro. O que acontece? As coisas as peças vão elas vão se organizando internamente e no resultado final pode ser que tenha esse tempo, né, de chegar, acelerar os processos. Tanto que a gente tem dados aí, né, 407, 450 e processos, e enfim, no ano passado acabaram sendo liberados bastante. Mas, com relação a esse ponto, acho que a gente já comentou bastante. Se alguém tiver mais alguma dúvida depois, queira entrar em contato para esclarecer, mas a gente pode mandar, eu posso mandar as peças, enfim, o site do STF, onde é que está isso aí para leitura, nota técnica, enfim, da Anvisa, para esclarecer onde é que isso aí foi argumentado. A gente está falando de argumento, né? Realmente os dados, a gente só tem lá no resultado, lá na ponta, e aparece que tá havendo uma aceleração, sim. Talvez alguém tenha tido alguma questão particular com a Anvisa que demorou, enfim, e ficou essa dúvida. Eu tive uma outra informação aqui, uma colinha que eu recebi. Também houve digitalização dos processos dentro da Anvisa, e isso permitiu que técnicos lotados em estados também pudessem avaliar os processos, e que gradativamente houve, então, um aumento no número de concessões desde 2016. Então, só esse complemento. Bernardo, com você. Tá, uma próxima pergunta que eu queria fazer foi a Patrícia Guirra que fez. Qual seria a conexão ou opinião do Ministério da Saúde sobre controle de defensivos no consumo alimentar do brasileiro? É uma questão que tem se repetido aqui no chat também, qual que é a relação entre defensivos e segurança alimentar? A gente ouve muito sobre isso, é uma dúvida bastante pertinente. Bom, o defensivo... Você quer começar, Bibiana? Pode começar, depois eu termino, então. Eu só queria colocar dentro de um contexto essa pergunta. O Roberto já falou do PARA, do Programa de Resíduos, e a Anvisa tem alguns dados e até foram apresentados nesses processos. Mas existem duas questões que também estão relacionadas à agricultura como um todo e que estão relacionadas às ADPFs também, que são segurança alimentar e segurança do alimento, né? Quando a gente fala as duas se utiliza também segurança alimentar para as duas, mas tem a ver com a segurança do alimento, se ele não vai gerar alguma contaminação, se ele não vai representar alguma contaminação, principalmente biológica, quando a gente fala, né, das pragas da agricultura, e a segurança alimentar, ela também tem a ver, a global, quando a gente fala que não pode faltar alimento, quando a gente fala que a gente tem que ter uma produtividade cada vez mais alta, que o Brasil está sempre se superando nesse sentido, um dos maiores fornecedores de commodities agrícolas para o mundo, e inclusive agora com pandemia, alguns países não conseguiram acompanhar, o agro está trabalhando, né, bastante, não conseguiram, enfim, né, dar continuidade, e a gente até recentemente, na semana passada, a ONU, né, o secretário-geral da ONU, ele se manifestou no sentido de preocupação com segurança alimentar, se não vai faltar alimento para o mundo inteiro por causa da pandemia, né? E aí tem a ver com isso, quando a gente fala o Brasil tem condições de fornecer alimentos para todo mundo, quando a gente trabalha com elementos como os defensivos, como outros insumos, claro, com uma engenharia agrícola responsável, mas para que aumente a produtividade, né,
quando você consegue gerar mais alimento por área, isso aí também tem a ver com essa segurança alimentar global, no sentido de atender, no sentido de fornecer alimentos para a maior parte da população, de não faltar, né, alimentos. E por isso que o Brasil é considerado o celeiro do mundo, enfim. É só esse comentário que eu queria colocar de segurança dos alimentos, segurança alimentar e global, enfim. Não, excelente, excelente. Eu só talvez agregue alguns números, colocar isso numa perspectiva um pouco maior, né, com alguns números, né? Nós vamos chegar, dados da FAO, em 10 bilhões de habitantes em 2050. E a gente precisa aumentar e muito a nossa produtividade para conseguir alimentar essas pessoas todas, né? O único local onde você tem terra disponível, o que é terra disponível? É terra degradada, tá? Não é floresta não, vai ser igual uma árvore de floresta. Para continuar produzindo e aumentar essa produtividade para conseguir abastecer esse pessoal que vem vindo por aí, é o Brasil, né? Então, tem uma expectativa muito grande na produção agrícola brasileira, exatamente para alimentar essa população mundial. Então, aí a gente tem a segurança alimentar, que é você ter comida ou ter a produção em quantidade suficiente, e a segurança do alimento, os laudos, as avaliações pós-registro da Anvisa, do PARA, dos últimos 6 anos, foram muito satisfatórios no sentido de que não há risco de contaminação aguda no consumo de alimentos. Tá? Isso eu já expliquei um pouco antes, mas é importante repassar. Tá? O programa de análise de resíduos de agrotóxicos você consegue achar na internet, e você olhando, você vai verificar o laudo da Anvisa com essa informação que eu estou passando para vocês. Tá ok? Bernardo? Vamos fazer mais 2 perguntas que estão aqui no chat. A Natália Lourenço pergunta: a análise do genérico quanto ao pacote ambiental também se beneficia do pacote do produto original ou é necessário uma análise própria? Não sei se ficou clara a pergunta para vocês. E uma segunda pergunta já na sequência: nas bulas dos princípios ativos do defensivo não tem informação dos danos à saúde, principalmente do trabalhador que manuseia. As pesquisas são feitas só em animais ou também em seres humanos? Então, são 2 perguntas mais técnicas, mas fiquem à vontade aí para comentar. Você quer começar, Bibiana? Não, tá sem microfone. Perdão, fiquei no mudo. Pode começar. Eu fiquei de olho aqui em outra pergunta que chegou. Tá ok. Bom, vamos lá. Com relação aos genéricos, né? O genérico, ele é chamado de genérico pelo mercado. Na realidade, o nome técnico que você tem é de produto equivalente. Por que produto equivalente? Porque ele é equivalente a algum outro produto. Esse outro produto é um produto de referência que contém todos os dados e todas as análises, todos os pacotes, aquele pacote agronômico, toxicológico e ambiental, foram gerados. Você demora mais ou menos 10 anos para gerar esses pacotes todos. Gasta quase $300 milhões para gerar esses pacotes todos, apresenta para o governo, e depois de um período de proteção, você pode registrar produtos por equivalência, baseados neste produto técnico de referência. A equivalência ela é feita pelo produto técnico, né? Então, se houver uma equivalência química, você faz uma análise de 5 bateladas, e compara o resultado dessa análise quali-quanti das 5 bateladas com aquele produto técnico de referência. Você tem umas regrinhas, né? Quer dizer, não existe identidade de produto, existe equivalência. Então, você permite que exista uma margem aí de erro, de diferença entre esses produtos. Então, se os produtos forem equivalentes, o candidato, né, ao produto genérico, né, ele entra numa fila que é mais rápida, a um custo muito menor, e depois ele precisa registrar o produto que vai ser vendido, que é um produto formulado com base em técnico equivalente. Então, ele pede o registro desse produto, aí ele tem que gerar algumas informações,
e depois ele faz o registro desse produto como um todo. Tem um monte de gente aqui, que eu estou vendo aqui, né, participando da área regulatória, que sabem exatamente como que isso funciona, né? Mas, de uma forma geral, é assim que funciona o registro por equivalência. E com relação às questões de saúde, da bula, que não tem dados gerados com humanos, não tem. Não se faz teste em humanos, se faz teste em animais de laboratório, e esses testes estão diminuindo cada vez mais, porque você tem buscando modelos para não utilizar mais animais ou para minimizar o uso em animais. Então, isso também está aqui no Brasil. Tem uma série de medidas que estão sendo tomadas. Não é simples, não é fácil, mas se vem encaminhando no sentido de tentar minimizar ao máximo a utilização de testes com animais de laboratório. Para isso. Bibiana, você quer complementar ou tem outra questão? Você quer fazer algum comentário, Bibiana? Senão nós vamos fazer uma última pergunta por causa do horário e aí a gente já finaliza e faz as considerações finais. Eu vou fazer a pergunta, então. É uma pergunta até que tem a ver um pouco com a nossa pauta de defesa da democracia, que toda a OAB está envolvida, e também defesa do meio ambiente. Eu acho ela relevante. A Letícia Rodrigues da Silva. A política ambiental governamental como um todo tem sofrido uma série de questionamentos, tanto internamente no país quanto no exterior. Vocês acham que essas ADPFs estão relacionadas a esse contexto? Letícia. Tudo bem com você, Letícia? Olha, me parece que a primeira DPF 599, que fala das aprovações de 2019, ela tem um viés político, sim, né? Um viés de aprovação, de um número maior de aprovação, que estaria acontecendo, de aprovações que estariam acontecendo por uma questão de uma política de governo, né? E a gente sabe, e você sabe muito bem disso, né, que não é bem assim, né? Então, eu entendo que a primeira DPF, sim, a segunda não. A segunda eu acho que foi mais um problema. É óbvio que se aproveita para colocar uma série de questões de politizar um pouco a questão, sempre, né? Mas eu acho que no segundo foi mais um problema de redação mesmo. A gente entende a intenção do mapa, a gente sabe que não vai sair registro, tem um registro em 60 dias, não vai sair, fiquem tranquilos, não vai sair nenhum registro em 60 dias tacitamente, mesmo que não tivesse sido concedida a liminar. Mas não está bem escrito, né? Então talvez precise explicar um pouco melhor como funciona. Quer complementar, Viviane? Não tenho. Acho que você, por opinião, me parece a mesma coisa. Acho que você colocou bem. A gente tinha conversado, né, sobre isso. Claro que existe uma romantização, né, na polarização que eu comentei, existe uma romantização de que seria possível uma agricultura sem defensivo, né? E quando a gente entra, por isso que é importante esclarecer também que dentro desse pacote que foi aprovado, por exemplo, que se insurge na DPF 599, produtos que são utilizados, defensivos que são utilizados na agricultura orgânica. Isso também tem uma polarização, infelizmente, porque não era para acontecer. Tem casos em que se utiliza uma agricultura orgânica, tem outros casos que uma agricultura mais comercial precisa ser utilizado outros produtos. Nem vem ao caso de nós, advogados, comentar quando uma ou outra, o solo, enfim, são questões realmente técnicas. Mas existe também uma polarização e uma romantização dos produtos, dos alimentos orgânicos, no sentido de que eles se contrapunham a uma alimentação alimentos que são mais, advindos de uma agricultura comercial, né? Então, quando a gente coloca, pode ser até que tenha uma intenção um pouco nesse sentido de olhar para um governo e pensar que ele está mais
ele está mais seguindo um lado nessa polarização e outro, pode ser que esses partidos tenham olhado dessa forma, né? Mas quando você entra nos dados, você abre isso aí e você vê que não tem essa polarização, nem mesmo entre agricultura orgânica, agricultura comercial, uso ou não uso de defensivos, etc. Você vê que ela é uma questão puramente técnica ali, né? E que precisou ser levada para esclarecer, enfim, dentro do Supremo, mas que ela poderia ter se resolvido até dentro, como os órgãos que trabalham no registro, como órgãos de Estado mesmo, né? Sem pauta de governo, ele sempre trabalha a função administrativa, enfim, aprovar esses produtos, analisá-los, enfim. Mas eu queria comentar, não sei se vocês já querem concluir. Pode falar, Bibiana. O último comentário, nós estamos já chegando próximos do final do tempo nosso aqui, mas pode fazer um comentário final e a gente já encerra. Tá. Que alguém perguntou se a OMS, a ONU, são que decidem, são globais, ou é o Ministério da Saúde, né? A gente está falando em Anvisa, sempre a Anvisa é a seção, enfim, a parte, a divisão do Ministério da Saúde, que diz respeito a essa parte de defensivos. Então, quando a gente fala de Anvisa, a gente está falando de Ministério da Saúde. Ele não é obrigado a seguir exatamente o que a ONU ou que a Organização Mundial da Saúde recomendam, né? Até a gente fala sempre em recomendações, a gente está vendo todo dia aí a Organização Mundial da Saúde com a pandemia, são sempre recomendações, não tem uma obrigação. Tem acordos internacionais, sim, que estão por cima, a Organização Mundial do Comércio também tem um outro acordo, e aí ela chama a Organização Mundial da Saúde como órgão de referência, enfim, mas realmente quem decide é o Ministério da Saúde, tá? Com relação à parte a Anvisa, enfim, com relação ao que a gente falou de competência da Anvisa dentro desse processo, né? E o Ministério da Agricultura e o IBAMA do lado, tá? Mas com relação à parte de Anvisa, enfim, é isso aí. Não precisa seguir exatamente o que um organismo internacional está recomendando. Ok, então eu vou agradecer mais uma vez. Estamos recebendo aqui vários comentários elogiosos aos dois palestrantes, muitas perguntas também que vão ficar sem resposta. Nós pedimos desculpas aí, tentamos condensar as principais perguntas. Eu acho que foi bem a explanação, tanto do Roberto quanto da Viviana. Parabéns mais uma vez. Agradecer também a presença de todos. Nós tivemos mais um recorde no nosso evento. Cada evento tem sido um recorde, então agradecemos muito a presença de todos. Não faremos aqui as menções, porque são muitas menções aqui. Temos colegas tanto da advocacia, que militam no setor, quanto acadêmicos, quanto técnicos da área, né? Então, estamos bastante felizes com a presença e com a participação de todos. Marco Túlio, posso fazer o encerramento? Você quer dar alguma palavra final? Então, vamos encerrar, agradecer a presença de todos mais uma vez e esperamos a presença de vocês no nosso próximo evento. Bernardo. Pois não. Desculpa que eu bati o dedo aqui, não acabei Imagino. lembrando. Eu queria apenas agradecer aos palestrantes da noite, membros da comissão, o doutor Roberto, a doutora Bibiana, mais uma vez pela dedicação em terem organizado, auxiliado na organização desse evento e pela forma didática e ponderada que trataram de um tema tão polêmico como esse. E é importante, demonstrando sempre os dois lados, os prós e os contras. Eu acho que foi muito esclarecedor e vem de encontro àquilo que a gente sempre primou nessa comissão, que é o aprimoramento técnico de todos os envolvidos no agro, não só os advogados,
Neste evento ficou comprovado através da presença de diversos advogados do Brasil inteiro, engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, enfim, diversos profissionais ligados ao agro. Muito obrigado a todos pela presença. Mais uma vez, muito obrigado aos palestrantes. Dr. Bernardo, mais uma vez, muito obrigado e tenham todos uma boa noite. Nós te agradecemos, viu, pela oportunidade, muito bom, e parabéns pela gestão da nossa Comissão de Agronegócio. Muito obrigado. Obrigado a todos. Um abraço. Tchau. Obrigada. Tchau.